Track Limits. Pois é, essa é a polêmica da vez na Fórmula 1. Com essas áreas de escape feitas de asfalto, que parecem mais estacionamentos de supermercado, fica muito difícil para os fãs saberem o que pode e o que não pode nessa relação dos limites de pista. Pode passar além da linha, pode ultrapassar com as quatro rodas para fora da pista, pode classificar colocando as quatro rodas fora da linha branca, enfim, o que pode e o que não pode. Depois dessa etapa de abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, na qual Max Verstappen acabou tendo que devolver uma posição depois de passar Lewis Hamilton por fora da pista, muitos fãs se questionaram por que Lewis Hamilton também não foi punido, afinal ele foi várias vezes fora da pista ao longo da corrida. Para resolver essa equação aí do que pode e o que não pode nas regras de hoje em dia da Fórmula 1, a gente convoca mais uma vez o nosso especialista Sérgio Berti para explicar tintim por tintim como é que funciona essa regra da Fórmula 1. Então se liga porque está no ar mais um Opinião. Olá amigos do automobilismo, estamos começando aí a temporada 2021 da Fórmula 1 com uma corrida bastante interessante e uma polêmica também proveitosa para que a gente possa evoluir no entendimento, não só na visão do piloto ou do chefe de equipe, mas também na visão do diretor de provas e dos comissários desportivos. A prova foi bastante interessante e essa ultrapassagem que gerou a polêmica, ela vem sendo discutida nas redes sociais e eu recebo muita postagem com relação a isso, questionando do porquê o Max Verstappen, que ao ultrapassar o Hamilton usou a parte de fora da pista, né, o que nós chamamos de extra limite, e na sequência ele teve que devolver a posição, sendo que em voltas anteriores o Hamilton também tinha usado aquele espaço e não teve nenhuma penalização com relação a isso. So we're taking the outside of the track. Okay, for the moment let Lewis through. Essas coisas acontecem em corridas, geram polêmicas, mas a gente tem que entender o contexto geral de tudo aquilo que é proposto antes do início da prova. Eu sempre digo a vocês que a prova começa um pouquinho mais cedo lá nos treinos, né? Porque ali a gente começa a perceber o funcionamento da pista. E ao longo dos dias de treinos, treinos classificatórios e provas, sempre há uma relação saudável entre a direção de provas, os pilotos e os chefes de equipe. E nada do que foi colocado lá foi uma invenção da FIA, uma invenção do diretor de provas, nada disso. Na verdade, as coisas são feitas em comum acordo. Só para exemplificar rapidamente, eu fiz uma prova em Brasília, uma prova de Stock Car, e lá em Brasília a faixa que delimita a entrada de box começa antes da curva zero, da curva da vitória. E toda vez que o piloto que ia entrar em box, ele tinha que baixar tanto a velocidade para fazer aquela curva zero pela faixa interna da entrada de box, que muitas vezes ele acabava escorregando e entrando no traçado normal. E isso gerava um perigo. E os próprios pilotos me alertaram. Na hora do briefing eles me falaram sobre isso, eu entendi a posição deles e ali nós fizemos um combinado de que lá em Brasília eles poderiam cortar a faixa branca de entrada de box, porque dessa forma seria mais segura. Ou seja, eles não iniciavam a entrada ali onde começava a pintura da faixa de box. Eles começavam a fazer a curva e traziam o carro para dentro, cortando a faixa branca, mas de uma forma mais segura do que se seguisse a delimitação das faixas. Então vejam, não existe autoritarismo por conta dos oficiais. A maioria das vezes essas coisas são combinadas, pensando principalmente em segurança e também na desportividade justa para todo mundo. E não foi diferente no Bahrein. No Bahrein até foi um pouco melhor, porque como os testes pré-temporadas foram realizados lá, houve a possibilidade do entendimento do que era a pista, de onde a pista poderia ser limitada, principalmente avaliando o quesito segurança. Na sequência, avaliando-se também o quesito de vantagens ou desvantagens. E tudo isso é feito de maneira muito clara. Porém, quando a prova acontece, só os pilotos, oficiais de competição e chefes de equipes estão claramente entendidos do que foi acordado. Nós, público, nem sempre entendemos esses acordos. E aí ao longo da semana seguinte, pós-prova, nós começamos a pesquisar tudo aquilo que foi acordado ou combinado para tentar entender o porquê desta penalização ou falta de penalização de uma maneira bem clara. Inicialmente falando sobre os track limits. Track limits é uma preocupação da FIA já
de longa data. A gente vem tentando estabelecer isso, não só na FIA, mas também aqui na CBA, estabelecer o critério absoluto de segurança e de respeito ao esporte, usando apenas os espaços entre as faixas brancas. Isso é regulamento. Ou seja, ele dá margem, de acordo com a interpretação do diretor de provas e dos comissários, a uma penalização àquele piloto que ultrapassa a faixa branca. Então, como já havia sido acordado desde o início do Grande Prêmio, que alguns pontos da pista seriam observados, porém não penalizados, que é o caso do Hamilton, quando ele saía da pista, extrapolava um ponto e não deveria ser por muito tempo. Tanto é que ele foi alertado para evitar essas saídas. Mas que se alguém saísse e levasse vantagem absoluta, deveria ser devolvida essa vantagem. Então o próprio Max Verstappen, quando ultrapassou, ele foi orientado pelo seu chefe de equipe para devolver a posição, ele não questionou a devolução. Ele questionou apenas se não seria mais vantagem ele permanecer na pista, abrir uma vantagem de mais de 5 segundos, e ao final da prova, ele sendo penalizado em 5 segundos, ele continuaria na frente. Why don't you just let me go, man? I could have easily pulled this 5 seconds. I prefer to lose a win like that than be second like this. Yeah, we had the instruction from race control, unfortunately, Max, but that was a hell of a drive you put there. Porque ele imaginava que a penalização seria de 5 segundos. Mas ninguém sabe qual seria a penalização. Na verdade, a proposta dos comissários esportivos é trazer justiça à prova. E o que seria mais justo na opinião de vocês? Se ele continuasse na frente, mesmo que abrindo esse espaço. Ao término da prova, será que a penalização seria de apenas 5 segundos? Ou será que os comissários iriam avaliar que a penalização deveria ser justa e a justiça seria trazê-lo para trás do Hamilton por conta de uma ultrapassagem fora daquilo que estava previsto e combinado em briefing? Então, pessoal, saibam que essas orientações, essas colocações em briefing, elas não são autoritárias da direção de provas. Elas são combinadas entre pilotos, chefes de equipes e oficiais de competição. Normalmente, os comissários esportivos estão atentos a trazer a desportividade, a parte regulamentar para a prova. E se um piloto obteve vantagem em alguma manobra que não foi uma manobra lícita, a ideia é que ele seja penalizado de tal forma a perder essa vantagem. Então eu acho que todos agiram corretamente, porque tudo isso havia sido combinado desde o início. É isso, pessoal. Até a próxima polêmica.